Você quer melhorar a qualidade da sua mixagem e da sua masterização? Então, assiste esse vídeo que eu vou te dar 5 dicas para melhorar e muito a qualidade da sua mixagem e da sua masterização. Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, então vamos lá pro vídeo de hoje. Mas antes, você que é velho de casa, sabe o conteúdo é de qualidade, deixa um like para me ajudar, tá? Isso me ajuda demais. Manda aí para algum amigo que você conheça que tem interesse nesses assuntos, vai me ajudar pra caramba e eu agradeço demais. E você que é novo, caiu aqui de paraquedas, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Aqui saem vídeos semanais, sempre com muita qualidade para você. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Então, galera, eu preparei aqui para vocês o seguinte. Eu tô com uma música, uma mix, não tá masterizada, e uma música já masterizada. Essas dicas aqui, elas vão funcionar também para a parte de mixagem, só que elas são mais voltadas para a parte de masterização, tá? Mas vocês vão entender quando eu falo que pega na parte de mixagem também, principalmente as primeiras dicas. E a primeira delas é a mais óbvia, que é use referência. Mas calma, eu não vou só falar para você utilizar referência nesse vídeo, justamente as dicas têm a ver com isso, são formas de você analisar a referência de um jeito mais certo, com uma visão mais correta, para aí sim você conseguir desenvolver e melhorar as suas produções. E é o seguinte, por que é tão importante a gente usar referência? Galera, porque a referência, digamos assim, é o que traz a gente para a realidade. Quando a gente está mixando e a gente fica algumas horas nisso, a gente acaba perdendo um pouco da noção do que a gente queria no início. Às vezes você mira numa coisa, eu quero uma música estilo Matuê, aí você pensa numa música dele, você quer chegar naquela estrutura, você até escuta aquela música antes, ou você já conhece aquela música, mas conforme você está mixando, aquilo vai ficando nebuloso e vai se perdendo, sabe? Quando a gente tem uma referência ali em mãos, a gente fica escutando a referência e a referência traz a gente para a realidade e coloca a nossa cabeça no foco. Então é muito importante mesmo a gente utilizar uma referência, né, ou referências em todo o processo, desde a mixagem. Quando você está regulando os volumes, já é importante você ter uma referência ali para você ir se guiando. Mas vocês têm que se atentar com uma coisa, a referência normalmente ela já vai vir masterizada. Então, vocês têm que abaixar a referência para vocês terem um headroom. Eu já expliquei o que é headroom aqui. Para vocês terem um headroom bom para vocês masterizarem a música de vocês depois. Perfeito? E esse é o gancho para a dica número 2, que é utilize réguas de decibéis, RMS e LUFS, tá? Se você não compreende isso, são coisas diferentes. Todas medem o volume, digamos assim, mas de uma forma diferente. Então é muito importante você entender o que cada uma dessas medidas mede, para aí sim você ter um parâmetro para você utilizar na sua referência. Perfeito? Vou explicar aqui. Primeiro, a gente tem o decibéis. O decibéis basicamente vai ser um volume de pico, digamos assim, tá? A gente tem essa régua aqui da Waves, ó. Se eu colocar, por exemplo, essa música aqui já masterizada. Ó, eu vou colocar o pico para ele travar. O pico foi em 0. E ele não passa disso. Isso aqui é uma régua de decibéis. Então, o volume máximo em decibéis seria 0, né? Passou de 0, está ocorrendo uma distorção. Então, por isso que a maioria das réguas de decibéis só vão até 0 mesmo. Então, eu botei aqui, ó, o pico em decibéis da master é 0. Vamos ver o da nossa mix. Lembrando que, assim, essa música não tá mixada, mas eu coloquei um limiter nela, tá? Para ela ficar mais alta. Mas vamos ver o quão mais alto eu coloquei. Ó, limpei aqui, vamos ver. Vem jogando, a tropa não é de errar. Também 0. Isso significa que as duas músicas estão no mesmo volume? A gente pode comparar aqui, escuta aí, ó. Me diz você. Jacaré no pano, já falei, vou ficar aí. Todo embaixo dos meus pés. Vamos tropa da 9, dinheiro contando. Tem vai. Assim dela não revolta, sigo a... Claramente a música que tá masterizada tá mais alta, né, galera? Então, a gente não pode utilizar, por exemplo, uma régua de pico em dB para comparar uma música nossa com uma referência, né? Ou para abaixar a referência. Então, já não funcionaria. Mas é uma medida importante, é a medida que a gente usa maior parte da mix, é essa de decibéis e de pico, tá? Que é o volume mais alto em decibéis que aquela onda sonora alcança, tá? Agora vamos ver o RMS. Para isso, eu vou utilizar o Paz Analyzer aqui,
que é um analisador de espectro, mas ele diz pra gente, a gente pode pegar a detecção em pico ou RMS, tá? Ó, aqui, ó, a gente muda pra RMS. Vamos ver. Nesse jogo, baby. O mundo todo embaixo dos meus pés. Olha lá, ó. Essa música, ela tem menos 7,5 de RMS. Vamos ver a outra música aqui. De errar, tô de Lacoste e jacaré no pano. Já falei, vou ficar Menos 10,4. Então, já temos um volume diferente. E o que que é essa medida RMS? Digamos assim, que é uma média, tá? Ele vai pegar o pico e o volume mais baixo, ele vai criar uma média. Esse é o volume que a gente tem que utilizar para fazer as comparações, tá? Então, quando você for abaixar a sua referência para ficar no mesmo volume da sua mixagem, para você ter um headroom, para você fazer esse comparativo, a gente vai utilizar RMS, ok? Então vamos fazer isso agora. Nossa música está em menos 10, né? Então a gente tem que abaixar essa música aqui até ela ficar com menos 10 de RMS, digamos assim. O mundo todo embaixo dos meus pés. Tô apostando alto nesse jogo, baby. Fui pra fim dela, não tem volta. Sigo alto como um astronauta. Legal, então os RMS já estão bem próximos, então agora fica muito mais fácil da gente comparar, tá? Eu já expliquei o pico, o RMS e por último o LUFS. O LUFS é uma outra medida que a gente não vai utilizar agora, tá? A gente vai utilizar só no final da masterização, mas eu já vou explicar aqui o que é o LUFS. O LUFS é como se fosse uma medida com cálculo baseado no ouvido humano, tá? Então é como o ouvido humano vai escutar aquela música, ok? Então, o ouvido humano, por exemplo, ele tem mais sensibilidade a sons agudos do que sons graves. Então, se a gente tiver uma música que esteja basicamente no mesmo RMS, só que ela é mais aguda, ela é mais aberta, mais brilhante, por mais que elas estejam no mesmo RMS, para o ouvido humano, aquela música que é mais brilhante vai parecer ainda um pouquinho mais alta. Deu para entender? Então, essas são as diferenças das medidas que a gente utiliza para fazer os nossos comparativos. É muito importante que vocês entendam isso. Até para o uso da referência, vocês têm que aplicar, né, esses conceitos e esses entendimentos de pico, RMS e LUFS tem que estar na ponta da língua. Bom, galera, e o terceiro é, ainda utilizando uma referência, a terceira dica é balanço, que é a gente analisar o balanço. O que é analisar o balanço? Ainda utilizando o Paz Analyzer aqui, vocês podem ver que ele é um analisador de espectro. Então ele mostra para a gente aqui o espectro. E é esse espectro que a gente vai utilizar para ter uma referência da equalização que a gente vai fazer na nossa masterização. Não só a equalização, mas de todo o processo, tá? Vamos pegar aqui a nossa música masterizada, que está sendo a nossa referência aqui. E ó, vamos ver como é que é o formato da onda dela. O mundo todo embaixo dos meus pés. Tô apostando alto nesse jogo, baby. Fui pra fim dela, não tem volta. Sigo alto como um astronauta. Lembrando que é em RMS, beleza? A gente vai utilizar a função RMS, não a função pico. Porque o balanço da música, o que interessa pra gente é na função RMS. Não interessa pra gente o balanço do pico da música. Até porque o pico acontece em momentos esporádicos, né? O volume ele varia muito. Já o RMS já é um volume mais constante. Então, beleza. Esse aqui é o desenho que a gente tem da nossa referência. Vou até colocar ele pra cá, ó. Beleza. Aqui é a nossa referência. Agora eu vou fazer uma leitura do que a gente vai... Vou limpar aqui e vamos ver. Vou ficar rico esse ano, bate da barra tudo comentando. Tropa da 9, dinheiro contando. Tem vários peixes no bolso nadando. Conto a sorte, eu conto. Olha lá, ó. O formato da onda é bem diferente. Aqui, galera, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar mais ou menos uma decrescente, tá? Então, a música ela vai ter um shape, né, mais alto e ela vai vir caindo como uma decrescente. Aqui, ó, ela veio caindo e ela subiu aqui. Então, aqui, a gente tem um pseudo problema, ou seja, essa música aqui, que aqui não está masterizada, a gente tem que dar um controle nos agudos dela para não ficar tão pontudo assim, os agudos, tá? Para ele ficar mais nesse formato aqui, ó, que já essa aqui já está masterizada, ela já está mais controlada, ela já está mais
já tem esse desenho. Esse desenho não é uma regra, mas assim, principalmente no hip hop, é um padrão, digamos assim. Então a maioria das músicas, elas têm esse desenho, é o padrão do mercado hoje em dia. Elas são bem graves e elas não são tão agudas. E eu vou explicar isso na última dica pra vocês. Eu vou explicar essa relação de grave e agudo na mixagem, mas elas têm mais ou menos esse desenho aqui, tá? Elas começam grave e elas vêm numa decrescente. E aqui a gente tem quase uma decrescente, só que aqui a gente tem um probleminha que a gente teria que corrigir, tá? Então a gente pode utilizar isso aqui. Vocês podem ver que nessa região aqui, ó, de 100 Hz, essa música aqui ela tem mais frequências e essa aqui não tem tanto. Então, se eu estivesse utilizando essa aqui como referência da música mesmo, o que eu faria? Eu utilizaria um equalizador aqui para descer um pouco essa região para ficar mais parecido com esse desenho, tá? Isso porque eu estou utilizando como comparativo, estou utilizando uma referência. É porque nesse caso uma música não tem nada a ver com a outra, eu só coloquei uma música masterizada e uma sem masterização. Mas no seu caso você vai procurar uma referência que tenha a ver com a sua música, né? Então, vocês vão utilizar essa dica de prestar atenção no balanço em RMS para fazer a equalização da sua música e para fazer o controle também de compressão e tudo mais, beleza? Sempre pensando nessa decrescente, que é uma dica que eu estou dando para vocês. E a quarta dica que eu tenho para dar para vocês é a respeito do campo estéreo, tá, galera? É uma coisa que poucas pessoas prestam atenção, mas é muito importante. Olha, você pode utilizar qualquer imager aí que vocês tenham, tem uns gratuitos na internet, tá? Mas eu vou utilizar esse aqui da Ozone, que é bem legal. Que é o seguinte, a gente vai colocar os graves em mono, tá? Isso facilita muito e melhora muito a qualidade da sua música, porque os graves vão ficar mais redondinhos, tá? E como é que a gente faz isso? Nesse cara aqui em específico, eu posso separar a banda, ó. Essa banda aqui, eu quero que ela fique completamente mono. Tá vendo que ela não tá 100% mono, ó. Ela tá ainda... Agora ela tá totalmente mono. Só tá batendo no meio. Enquanto as outras... Eu vou ficar rico esse ano, parte da barra tudo comentando. Tropa da 9, dinheiro contando. Tem vários peixes no bolso nadando. Tá ok, tá? Não é recomendado que vocês aumentem muito. Vou dar um exemplo. Eu vou criar um outro aqui, ó. Ó. Abri muito, tá? Coloquei mais estéreo, fiz ao contrário. Eu peguei esses agudos aqui, espalhei eles no estéreo. Fazer isso aqui assim, exageradamente, não é tão legal. Por quê? Porque quando passa dessa linha aqui, ó. Ó, passou aqui, passou ali. A gente começa a ter uns problemas de fase, tá? Então, tomem cuidado com isso, se vocês forem utilizar. A dica aqui não é pra vocês nem fazerem isso, tá? A dica aqui que eu tô dando pra vocês é somente para vocês pensarem em colocar o grave no mono, porque isso sim é importante, isso sim faz diferença. Agora, vocês pegarem os outros e aumentar o estéreo, tomem cuidado, dá para fazer também, mas com cautela para vocês não estragarem também o estéreo da música de vocês, tá? Eu vou ficar rico esse ano, parte da barra tudo comentando. Tropa da 9, dinheiro contando. Tem vários peixes no bolso nadando. Ó, olha o antes e depois do grave no mono e no grave não tão mono, né? Porque não tava tão estéreo, mas ó. Eu vou ficar rico esse ano, parte da barra tudo comentando. Tropa da 9, dinheiro contando. Tem vários peixes no bolso nadando. Dessa forma o grave ele fica bem mais definido, a gente separa bem ele do restante da música. Então a gente consegue evitar briga de frequência e deixa ele bem separado. Isso é bem legal, fica bem bom. Isso vai ajudar vocês também a conseguirem mais volume na masterização de vocês, que é a próxima dica que eu vou dar. Quinta e última dica é o seguinte, galera. Mais alto é menos grave. Lembra que eu falei para vocês que o LUFS é a medida do ouvido humano, né? Ele pega um cálculo ali baseado no ouvido humano e dá pra gente mais ou menos os LUFS. Então, eu expliquei para vocês que o ouvido humano é mais sensível a médio e agudos. Então, galera, se você quer uma música mais alta, você vai querer uma música com mais LUFS, que a gente vai utilizar uma régua dessa aqui, ó. Eu vou ficar rico esse ano, parte da barra tudo comentando. Tropa da 9, dinheiro contando. Beleza? Normalmente uma masterização hoje em dia ela fica ali por volta de menos 10 e menos 9 LUFS. Mas às vezes vocês não conseguem alcançar esse volume
porque a música começa a estourar ou não tá ficando tão legal. Se vocês seguiram todas as dicas até aqui, vocês provavelmente não vão ter esse problema, tá? Se a música de vocês está com um balanço ok, vocês não vão ter esse problema. Mas se a tua música tiver um pouco desbalanceada, talvez você tenha esse problema. E uma coisa é o seguinte, quanto menos grave você tem, naturalmente, mais médio e agudo você tem, né? Porque a música, ela é um geral. Se você tem grave e agudo, você tira o grave, você passa a ter mais agudo, por mais que você não tenha mexido nem no agudo. Você não precisa nem aumentar o agudo para ter mais agudo quando a gente tira o grave. Deu para entender? Então, quando vocês tiram o grave e aumenta com o limiter, né? Aumenta o volume com o limiter ou um clipper, vocês vão sim ter mais agudos. E isso vai fazer com que a sua música soe mais alta. Então, ela vai ter mais lufts. Então, se você está com problema de dificuldade de volume, quer dar mais volume na sua música, controle melhor os graves, tá? Faça um low cut, principalmente no sub, que ocupa muito espaço e a gente quase não escuta. Então, corta ali as frequências abaixo de 30 Hz, até 35 Hz, depende do que você quer, que você vai conseguir, sim, um volume mais alto, tá? Comprime mais esse grave, abaixa um pouquinho mais ele, para ele não ficar tão alto, que aí você vai conseguir mais volume, você vai conseguir mais lufts, justamente porque a sua música vai estar mais aguda. Ah, quero ainda mais agudo, então você pode dar mais agudo para sua música, você pode colocar um excitador de harmônico, você pode utilizar um equalizador, qualquer coisa que deixe mais aguda vai deixar ela mais alta. Porém, mais alto nem sempre é melhor, porque assim, o ouvido humano, ele é sensível a essas frequências. Então, se você tiver uma música muito aguda e muito alta, o que acontece? Vai incomodar. É a mesma coisa que você pegar uma música acústica, só voz e violão, tá? Não tem grave, não tem nada, só voz e violão. E você coloca ela em menos de 10 lufts. Aí você compara com uma outra música completa, um beat cheio, um trap, em menos de 10 lufts. A música voz e violão vai parecer muito mais alta. Só que vai incomodar muito o ouvido, porque ela vai ficar muito alta e a percepção daquelas frequências agudas vão incomodar quem está escutando. Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Então é isso, galera. Essas foram as 5 dicas para você melhorar a sua Mix e Master. Mas antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de te dar um recadinho também. É o seguinte, abrimos as vagas para a turma do curso de mixagem e masterização, tá bom? Então, se você tiver interesse e quiser saber mais, dá uma olhada aí embaixo no link que tá na descrição, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não saia daqui sem deixar o like se você gostou. E se inscreva para não perder os próximos vídeos, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima e fui!